Muito bom dia a todos e a todas. É um gosto estar aqui convosco. O Tribunal de Instrução Criminal deu-nos a conhecer a sua decisão sobre a acusação que pende sobre o atual Presidente da Câmara do Porto. Sendo certo, como eu próprio já o disse, que o debate político sobre o futuro do Porto não deve ser centrado em questões de ordem judicial, a verdade é que, pela sua enorme gravidade, esta situação não pode nem deve ser ignorada. O atual Presidente da Câmara do Porto já não é só acusado pelo Ministério Público, é também agora pronunciado por uma juíza de direito que, inclusive, escreve na sua sentença que é solidamente previsível que o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto venha a ser efetivamente condenado em sede de julgamento. Esta decisão judicial deixa o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto numa posição de grande fragilidade relativamente ao presente, mas, acima de tudo, ao futuro da nossa cidade. É certo que nenhum cidadão, seja ele político ou não, pode ser considerado culpado até que a decisão transite em julgado. Mas pesa sobre o Dr. Rui Moreira uma acusação muito pesada relativamente ao seu exercício da função enquanto Presidente da Câmara da nossa cidade. Ou seja, pesam suspeitas graves e judicialmente fundamentadas de ter usado a função de Presidente da Câmara do Porto em seu benefício pessoal e da sua família. O Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto reagiu a essa acusação de forma emotiva e leviana, assumindo que a decisão do Tribunal de Instrução Criminal não o vai influenciar na sua decisão relativamente a uma possível recandidatura. Tal afirmação é, na minha opinião, demasiado precipitada e irresponsável. E é assim porque, independentemente da vertente criminal, existe a fortíssima possibilidade de o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto, caso se venha a recandidatar, perder o mandato a meio, ou seja, de não poder assumir na plenitude o seu compromisso perante os portuenses, ou seja, de não poder assumir o Porto por inteiro. Quando merecemos a confiança do povo, temos a obrigação de assumir os nossos compromissos até ao fim. Temos a obrigação de honrar a confiança que o povo em nós deposita. Esta obrigação é sempre de enorme relevância, mas ainda mais sensível no Porto, onde a honra, o caráter e a nobreza fazem desde há séculos parte da identidade das nossas gentes. A partir de hoje, o Dr. Rui Moreira, se for candidato a Presidente da Câmara do Porto, não tem condições de assumir que cumprirá integralmente o seu mandato. Tal não depende sequer da sua vontade. O Porto corre o risco de ter, pela primeira vez na sua história, um Presidente que não sai dos passos do Conselho pela porta grande, o que em nada dignifica o historial do cargo e a sua relevância no contexto nacional e internacional. Se poucos convivem bem com a dúvida e com a suspeita, os portuenses sempre a renegaram. A honra, a transparência e a dignidade do exercício de funções políticas exigem que o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto faça uma séria reflexão e não uma declaração precipitada e emotiva, escassas 2 horas depois de conhecer o resultado da sentença judicial, afirmando que a mesma nada o influencia. Esta reflexão faz ainda mais sentido, tendo em conta que as candidaturas do Dr. Rui Moreira foram sempre anunciadas e praticadas com uma presumida superioridade ética. Uma superioridade que se tornou numa fragilidade, ao se ver agora ele próprio enredado numa matéria igual ou pior àquelas que tão justamente todos criticamos nos aparelhos partidários. Não é edificante assumir-se de forma altiva como candidato independente contra os partidos para depois se ver enredado em polémicas tão ou mais graves e tão ou mais desprestigiantes quanto aquelas de que ele próprio prometeu diferenciar-se. A verdade é que a diferença não está na essência partidária de uma candidatura. A essência está sempre no caráter e na seriedade das pessoas. Por isso, a grandeza e o respeito pelo Porto exigem uma ponderação acrescida, por parte de quem, estando nestas circunstâncias, tem de decidir se deve ou não
candidatar-se ao lugar de primeiro da cidade do Porto. Uma eventual decisão de recandidatura exige argumentação bem mais sustentada do que limitar-se a repetir de forma populista que este é um processo político que só acontece porque estamos perto de eleições, quando foi a defesa do Dr. Rui Moreira que pediu a instrução do processo, escolhendo o momento para que o mesmo fosse público. Estes argumentos, para lá de insultuosos para os múltiplos intervenientes judiciais que o processo Selminho já teve, são demasiado débeis para a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros e, sobretudo, sobre o próprio nome da cidade do Porto. O Dr. Rui Moreira é livre de se recandidatar ou não. Eu cá estarei para enfrentar qualquer dos cenários que ele entenda assumir, porque, ao contrário de outros, nunca esperei pelo desfecho do Tribunal para ser candidato à presidência da Câmara da minha cidade. Existe, no entanto, uma explicação transparente e fundamentada em consonância com a grandeza e os valores tradicionais do Porto. Por isso, julgo interpretar na plenitude os sentimentos e as dúvidas dos portuenses ao solicitar pública e frontalmente ao Dr. Rui Moreira a resposta a uma pergunta absolutamente óbvia e linear. Sente o Dr. Rui Moreira que tem condições para se candidatar ao cargo máximo da nossa cidade perante as suspeitas que sobre ele pendem? E, fundamentalmente, sobre a forte probabilidade de, a meio do mandato, vir a ser destituído de Presidente da Câmara do Porto pelos tribunais? Muito obrigado a todos. Muito bom dia. Bom dia, Luís. Perante tudo aquilo que acaba de dizer, e principalmente tendo em conta esta última pergunta, objetivamente, considera ou não que Rui Moreira tem condições para ser candidato? Bom dia. Isso é uma pergunta que tem que ser feita ao Dr. Rui Moreira. Mas terá opinião sobre ela também? Tenho opinião relativamente a mim próprio. Caso estivesse neste caso, não seria candidato à Câmara do Porto. O Bloco de Esquerda vai mais longe e diz mesmo que Rui Moreira não tem condições para se manter atualmente no cargo, no atual mandato. O que é que tem a dizer em relação a isso? Também concordo? É a opinião do Bloco de Esquerda. A minha, estamos num processo em curso. É uma decisão que cabe ao Dr. Rui Moreira em cada momento definir. Eu não sou o Presidente da Câmara, corro para isso. E se tivesse, num caso em que tivesse uma acusação de um tribunal de instrução criminal relacionado com um caso de gestão pública, não seria candidato à Câmara do Porto. Pelo que acabamos de ouvir, portanto, considera que realmente esta polémica fragiliza Rui Moreira e especificou a questão da candidatura. Se Rui Moreira sai fragilizado, os demais candidatos saem fortalecidos? Não, acima de tudo, nunca me candidatei a pensar neste processo. Candidatei-me a pensar no Porto, em construir respostas para o presente e uma visão para o futuro da cidade. Acredito que Rui Moreira e o seu movimento saem mais expostos depois do resultado deste processo. Mas não é legítimo Rui Moreira esperar por uma decisão final de julgamento? Legítimo é sempre, todos os cidadãos têm direito à sua defesa. O que é certo é que estamos já num segundo estágio de acusação, de um tribunal por uma juíza de direito. Há a possível perda de mandato no próximo mandato e, portanto, acima de tudo, legítimo é, mas temos que pensar na cidade. Eu, como portuense, sugiro que o Dr. Rui Moreira faça uma introspecção responsável, que pense, acima de tudo, na cidade e não na manutenção do cargo de Presidente da Câmara do Porto. E nessa lógica, se não deveria ser candidato a cá? Já o disse. Se fosse eu não seria candidato. Mas, senhores, muito obrigado.